gente, antes de tudo eu quero me apresentar para vocês. Eu sou Georgia Guedes, tá? Eu sou artista floral, né? Decoradora, artista plástica de formação. E como todo bom artista plástico, a gente gosta de inventar coisa fora da caixa. Então eu gosto mesmo de trabalhar com a parte de instagramáveis. E hoje eu trouxe para vocês aqui uma peça que dá para ser utilizada em festa, porque o tema hoje aqui, né, do stand é muito a coisa da festa, né? E eu trouxe um ambiente instagramável que pode ser usado tanto em casamento quanto em festa. Pessoas que trabalham com decoração e querem ter aí uma renda extra na questão só do ambiente instagramável. São peças super fáceis de fazer. A gente fez isso aqui com madeira, né? Vou utilizar aqui a F1000, que é uma espuma sec. Essa espuma aqui, ela é própria para flores desidratadas, para flores permanentes. Qual é a diferença dessa espuma? Eu quero falar um pouquinho dela antes da gente começar de fato a montar. Qual é a diferença? Qual é a diferença dessa espuma aqui para a espuma normal? Por exemplo, para quem trabalha com flor desidratada, para quem trabalha com flor permanente, Sheila, vai me ajudando aqui, vamos colocando aqui. Para quem trabalha com a flor desidratada ou a permanente, o que acontece? Normalmente o pessoal trabalha muito a argila ou até mesmo a espuma normal. Vai ter que virar para lá. Virar para lá. Isso. Agora vai dar, gente. Agora foi. Parou. Então, normalmente as pessoas acabam trabalhando a espuma normal, né? Ou mesmo a argila. O que acaba sendo, pode ir colocando a vermelha em toda ela aqui. O que acaba sendo ruim no sentido de a argila, ela endurece, então você perde aquele material até você resolver desfazer aquele arranjo, né? E essa daqui você consegue fazer e retirar e reaproveitar. E a espuma verdinha, né, que é a espuma normal para material natural, quando você vai trabalhar o desidratado, por exemplo, vamos dizer que você coloque no ambiente aberto e chova, ela vai absorver a água e vai estragar o seu material desidratado, né? Ou então, na hora de você desmontar ela, se ela ficar em umidade, tudo, ela vai absorver umidade. Essa daqui ela é hidrofóbica, então ela não absorve água. Então, para quem trabalha com desidratado, se der tempo, eu vou fazer uma peça com desidratado para vocês verem, super bacana também, que é um guarda-chuva com decoração desidratada. E aqui, a gente vai trabalhar... Primeiro eu estou fazendo a base aqui, aproveitando para falar bastante no ouvido de vocês. A gente vai trabalhar aqui flores permanentes, que vocês vão reparar que eu falo permanente em vez de falar artificial. Por quê? Artificial é aquela flor antiga, né? Aquela coisa de plástico, meio cafona, que remete àquela coisa bem lá de trás, que a gente falava, flor artificial. Hoje em dia, por exemplo, essa daqui é a astromélia. A gente tem flores que trazem aí um realismo muito grande. Então, a gente tem hoje uma qualidade muito bacana na flor permanente. Aquele balão foi todo feito com flores permanentes. Nessa peça aqui, a gente vai trabalhar, primeiro, toda a base dela, tá? Então, por que eu não coloquei a espuma na peça toda, né? A ideia aqui é ter umas quebras mesmo, de partes aparecendo. Ai. Eu já vim preparada, gente, porque... o prendedor de cabelo não para mesmo. Então, aqui, olha, eu estou trabalhando sempre o vermelho, tá? E o que a gente está fazendo aqui, que a Sheila, minha assistente, está me ajudando aqui, é fazer a base, que é o fundo. O que é a grande diferença para quem trabalha com o instagramável? O instagramável, ele traz a quebra do que já foi visto, né? Digamos assim, para você chamar a atenção das pessoas para poder trabalhar a foto. Uma peça dessa, por exemplo, uma pessoa que está iniciando no ramo, por exemplo, pode ter uma peça dessa que você enfia dentro do carro e você loca isso daqui e roda com ela. E loca, sei lá por 800, R$1.000 uma diária de uma peça dessa. Por que é o bacana da permanente para quem trabalha com o instagramável? Porque é retornável. Então, olha o custo-benefício que você traz. Você não precisa comprar o material que você vai utilizar e jogar fora, né? Então, é um mercado que ele recebe muito bem as flores, porque é para foto, né? Uma coisa mais cenográfica. Então, e aqui, vocês vão entender já por que a gente está trabalhando todo esse fundo aqui primeiro. A primeira coisa que vocês vão fazer, quando vocês forem fazer qualquer peça, é primeiro esconder a espuma, né? Eu brinco quando eu dou aula que a espuma,
ela é muito boa, ela é maravilhosa, ela é linda, a gente não vive sem ela. Mas na decoração ela é tipo uma obturação do dente, necessária, porém não pode aparecer. Então, você tem que primeiro esconder ela todinha para depois a gente conseguir vir fazendo o desenho nela. Aqui, essa parte de baixo, a gente já preparou. Vocês viram que eu coloquei um banco aqui com tecido? Outra dica importante para quem trabalha, para quem vai fazer qualquer coisa com tecido, já fica uma dica aí para, né, deve ter muitos decoradores aí, é trabalhar muito tecido. Quando vocês forem usar tecido em qualquer peça de casamento, peça instagramável, tem que ser muito tecido. Não pode ser pouco, né? Então você tem que ter volume. E aqui, por que eu trouxe tudo separado em cestinha? Claro que fica bonitinho, né? Pra gente trabalhar. Mas também tem um motivo isso aqui. A gente faz como se fosse um mise en place das flores que a gente vai trabalhar, tá? E isso vai trazer um equilíbrio para a peça. Então eu vou utilizar tipo por tipo, espalhando pela peça toda, tá? Das flores que a gente tem. Isso evita que fique todas as peças concentradas numa parte só, tá? Aqui a gente já tem a base já começando a ficar coberta aqui. Outra coisa também muito bacana da flor permanente, né, para quem trabalha com a flor permanente, é quando você olhar e achar que está pronto, é porque você está na metade do caminho, entendeu? Então, aqui não existe aquilo de menos é mais, entendeu? A flor permanente a gente trabalha mais é mais, exatamente, entendeu? Porque muitas vezes acontece da gente preencher o fundo e na montagem, às vezes, até o próprio cliente olha e fala assim, nossa, ai, já tá lindo. E fala, nossa, a gente está no meio do caminho, ainda falta muita coisa aqui. Eu vou passar para vocês verem daqui a pouco a diferença de uma flor artificial para uma flor permanente. E é muito interessante quando vocês pegam na mão para ver a diferença de uma flor para outra. Sheila, você faz um favor para mim? A gente trouxe, né? Pega aquela flor artificial e aquela permanente e passa para o pessoal ali na plateia para eles verem a diferença. É interessante também a diferença da espuma, tá? Da sec para natural. Ela tem uma diferença. A gente consegue uma natural e uma sec? Pra gente mostrar? Eu fiz um teste com as duas espumas, né? Porque a gente coloca esse material aqui, ele tem ferro dentro, né? E a ideia do permanente é que ele dure muito. E se você coloca isso na água, enferruja. Então é o pânico de quem quer custo-benefício, que isso aqui é custo-benefício, né? A permanente, inclusive, ela desagrada algumas partes do setor por causa realmente ali da lucratividade que ela representa para os decoradores. Então abre um leque aí muito bacana para quem está querendo se inserir no mercado ou para quem está precisando melhorar a taxa de lucratividade. Eu trabalho com ambos os materiais, eu trabalho com natural, trabalho com permanente, trabalho com desidratada, só que hoje eu vou puxar a sardinha da permanente, porque ela é a estrela aqui da palestra. Então, assim, outra coisa interessante é o seguinte, gente, quando vocês desmembrarem um buquê, ó, vocês vão desmembrar ele sempre na raizinha dele e deixar o cabo o mais comprido possível. Se vocês precisarem dele mais curtinho, o que vocês vão fazer? Vocês vão dobrar, não vai cortar. Porque na hora que você precisar usar ele para um arranjo maior, olha a coisa do custo-benefício maravilhoso aqui, que você só desdobra e reaproveita a flor. Então, isso daqui é reutilizado. Ó, tá passando aí, vocês vão ver a diferença da artificial
tá? Para permanente. É muito interessante vocês verem na mão, porque às vezes o cliente fala assim, ai, flor artificial? Ai, credo. E vocês entenderem. Por que a gente não fala artificial? Porque realmente tem muita diferença, muita diferença. Vai passando pro lado aí. Ó, eu vou passar uma aqui também. Eu tenho uma flor de antúrio que deve ter uns 40 anos. Gente, que coisa horrorosa. Ah! Ela está contando que ela tem um antúrio, que deve ter uns 40 anos, que é uma coisa horrorosa. Não, mas hoje, mas tá lá. Gente, outra coisa legal também aqui é a questão da sustentabilidade, né? Aí tem muita gente que às vezes vai levantar e sair correndo, eu vai querer tacar ovo na minha cara. Porque quando a gente fala de sustentabilidade, mas aqui não é um discurso perfeito, mas também não é um discurso vazio, né? Por quê? Ah, Jorge, mas é plástico. Como é que você está falando de sustentabilidade segurando plástico na mão? Porque eu não estou fazendo lixo. Isso volta, a gente reutiliza. Então, quando você fala é uma pequena parcela de ajuda, você reaproveitar várias vezes o mesmo material, entendeu? Então, olha como a gente abre e começa a olhar de outro ângulo, né, para esse tipo de material. É muito bacana, sabe? Aqui, ó, pode botar essa daqui aqui também. Aqui em cima. Pode encher aqui em cima, tá? Oi. Nossa, fica lindo para batizado, aniversário de criança, chá revelação, sabe? Hoje em dia todo mundo quer foto, né? Você vê aqui, a gente tem um exemplo ali. É você ter um ponto para foto para o pessoal interagir, né? E o que é o instagramável, né? A gente foge daquela coisa só do ego. O instagramável, ele não é apenas o ego. É o você impulsionar, como eu posso dizer? Não é forçar, né? Não forçar as pessoas. É você envolver as pessoas, para convidar as pessoas a fazerem memórias. Então, às vezes, você vai fazer uma festa de família, você vai fazer um batizado, você vai fazer um casamento, sempre tem aquela parcela de pessoas tímidas, que não querem interagir, sabe? Que fica assim, poxa, e acaba não aparecendo tanto nas fotos. O ponto instagramável, ele vem para quebrar isso um pouco, né? E fazer com que a pessoa interaja, com que vire uma brincadeira, sabe? Com que as pessoas pensem fora da caixa, quando a gente traz para a área do decorador, né? Para a parte do artista floral. Então, vocês conseguem criar coisas, porque tudo é permitido. Não tem uma regra. O instagramável, ele veio para quebrar o padrão, entendeu? Então, aqui, ó, a gente já está cobrindo toda ela, vai catando os buraquinhos. Sim, nossa, gente, isso é uma coisa muito bacana, tá? Não só a questão do tempo, que eu vou explicar para vocês agora, como a questão também de limpeza, armazenamento. A flor permanente, isso eu trabalho com ambas, como eu falei para vocês, né? Eu trabalho com a natural, trabalho com a permanente, trabalho com a desidratada. A flor permanente, ela tem uma coisa que, cara, é assim, sensacional. Você monta com um mês de antecedência. Então, você tem uma festa para acontecer, sei lá quando né? Você, um mês de antecedência, você já começa a montar os arranjos com calma, você já começa a deixar tudo pronto, sabe? Porque a natural, a gente sabe que você vai trabalhar ali uns 3 dias antes, se você tiver uma equipe, 2 dias antes ou um dia antes, né? Então, assim, mas se você for trabalhar sozinho, você vai fazer ali no máximo 3 dias antes, porque a gente tem o tempo que a planta chegou, onde comprou, né? Bom, e aí que eu estava falando, vocês conseguem montar esses arranjos com uma antecedência espetacular. E isso ajuda no quê? Planejamento. A flor não murcha, né? Não tem aquele problema que, às vezes, quem trabalha com flor natural aqui... Então, quem trabalha com flor natural aqui sabe, né? Que é aquela coisa maravilhosa. A gente faz a receita, lindo, pleno, né? Aí você fala, tá bom, eu vou usar 6 maços de áster para esse arranjo. Aí você tá. Aí vem os astros tudo assim. Tudo murcho,
Entendeu? Ou então pequenininho, que você fala assim, vou ter que usar 8. Então, assim, isso você não tem com a flor permanente, sabe? Porque ela tá sempre igual, ela dura bem até o final. O transporte é maravilhoso, porque a gente empilha a flor permanente. Você bota um arranjo em cima do outro. Então, você tem um fiorino, você leva um casamento gigantesco dentro de uma fiorino, porque você vai encher até o tampo de flor. E você vai tirar e elas vão estar lindas, maravilhosas. Leve também. Você leva 3, 4. Às vezes eu ando, que eu vejo o pessoal olhando, falando, gente, como que pode essa mulher tá levando tanto arranjo assim na mão? Eu me sentindo ruim, que eu falo, amor, isso aqui tem peso de isopor. Não tem peso nenhum. Então, assim, é super bacana vocês conhecerem esses benefícios, entendeu? Transporte, você não precisa pôr uma do lado da outra natural, a gente precisa de caminhão para levar, precisa de estante, né? Carrinho. Então, olha quantos benefícios tem para quem quer abrir o leque aí com novas opções, né? A gente tem também aqui outra coisa super bacana, que é uma preocupação normal. Ó. Vocês viram que a gente montou a peça aqui e já está com a base toda pronta, tá? Então aqui, olha, a gente tem o fundo dela todo pronto e a gente agora precisa trazer para essa peça projeção, profundidade, para tirar essa coisa blocada, né? Às vezes eu vejo umas decorações que eu fico meio no ciricutico, que o pessoal finaliza aqui nesse ponto e não traz aquela projeção para frente. A gente vai utilizar hastes, tá, gente? Então nós vamos espalhar algumas hastes aqui em todas as direções, tá? Importante quando a gente for fazer esse trabalho aqui, isso é muito parecido com a permanente, com a natural. A gente precisa colocar aí cerca de 3 dedinhos para dentro da espuma, para ter uma fixação bacana, ter uma sustentação bacana, tá? Então a gente vai começar aqui. Ah, a espuma, eu vi ela aqui em algum lugar. Cadê? Gente, se é um bicho me mordia. Ó, eu quero que vocês vejam, eu vou passar para vocês verem a diferença da densidade da verde, que é a que a gente usa com a flor natural, e dessa aqui, que é a sec, que a gente usa com flor desidratada. Então, quem trabalha com a desidratada ou com a flor permanente, dá uma apertadinha e sente a diferença, porque isso faz muita diferença. A tia já conhece, tá colada aqui, né? Eu posso pular. Enquanto vocês vão passando aí para ver. Essa aí é da flor natural. Aí você vê a diferença para a outra, ela é muito mais durinha, né? É legal também para quem trabalha com vocês estão vendo, tá passando aí, né? Ah, tá. Ó, aqui, gente, a gente começa a trabalhar. Vocês viram que a gente trabalhou para o fundo flores cortadas, né? Então, o que aconteceu aqui no fundo? A gente pegou o buquê, abriu e cortou bem na raiz aqui. Agora, a gente vai começar a trabalhar o buquê inteiro, porque a ideia é exatamente trazer aqui, olha, essa projeção, para a gente dar profundidade nela, tá? Nós teremos aqui também no final da oficina, quem quiser tirar foto aqui nessa peça, quem tirar foto e marcar a gente, marcar o stand da Aquaflor e marcar o meu perfil, vai concorrer a uma vaga na nossa oficina. A gente tem 2 oficinas apenas por ano, com 5 alunos em cada. Então, pelo ateliê passam 10 alunos apenas por ano. E a gente vai sortear uma vaga para a oficina que vai acontecer de verão em dezembro. Então, todo mundo que está aqui está convidado a tirar foto, marcar a gente e participar do sorteio. Mas tem que marcar o stand da Aquaflor no Stories
e tem que marcar a gente no Stories. Se der tempo, tomara que dê tempo, eu vou mostrar uma peça com desidratada. Sheila, me ajuda aqui. Ah, gente, olha, a Milena, ela está distribuindo senha para o sorteio que vai acontecer no final aqui da oficina, tá? Me ajuda aqui a colocar isso aqui, por favor. Vai acontecer um sorteio aí com peças aqui do final da oficina. E a Milena está distribuindo as senhas aí para vocês, tá? Quem tiver conhecido que está passeando pela feira, já chama, entendeu? Que vai ter sorteio, manda vir para cá. Aqui, gente, de novo, olha, nós vamos colocando aqui em todas as direções, né? E é bom que acorda todo mundo, entendeu? Para ver se não tem ninguém dormindo aí. Esse daqui, vocês vão reparar que quando eu coloco, ela muitas vezes vem fechadinha assim, né? Então quando a gente coloca ela, a gente vai abrindo. Pode pôr no de baixo, tá? Essa espuma de baixo que a gente utilizou, ela é uma F4. Então ela é uma espuma maior, ela é quadrada e ela já traz esse tamanho maior para poder fazer esses arranjos maiores. Isso é praticidade, né? Porque antigamente a gente ficava juntando várias F1000 e agora a gente tem aí essa praticidade. Pode colocar 3 aí embaixo. Todo mundo aqui já conhecia esse tipo de espuma sec? Não? Então, para quem chegou agora, a diferença da espuma sec para a normal é que ela pode ser usada com flores desidratadas, ela pode ser utilizada com flores permanentes, né? Então, é super bacana porque você consegue um custo-benefício super bacana com ela. Como que funciona a limpeza dessas peças? Isso é uma grande questão, porque quem quer isso aqui, quem quer trabalhar com a permanente, quer custo-benefício, né? Quer que a peça dure. E a peça junta poeira, né? Então a gente tem algumas formas, segredos, de limpar essas peças. São alguns estágios que a sua peça pode estar precisando de limpeza, tá? O primeiro é uma poeira leve, tá? Que você pode pegar tanto a flor curta, se ela for curta, jogar dentro de um saco com sal de cozinha, sacudir, e isso solta toda a poeira das pétalas de dentro. Então isso é uma forma de limpar. Outra forma de limpar, se for uma poeira leve, é secador. Inclusive o secador na temperatura morna ajuda a desamassar a flor. Porque às vezes quando a gente compra, né, ela vem toda amassada, porque veio amassada dentro da caixa. Aí você olha e fala assim, não vou poder usar. Nossa, que droga, veio horrível. Você passa secador quente e ela volta. E fica linda, perfeita de novo para usar. Então isso também é uma dica super bacana. E a dica para aquela flor, né? Calma que eu ainda vou chegar no estado crítico, tá, gente? Porque a gente resgata tudo aqui. Até flor crítica. A flor, quando ela tá já ficando bem sujinha mesmo, que ela começa a encardir, principalmente as flores de tom claro, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar um balde de água, tá? Sabão líquido de máquina de lavar roupa. Vocês vão botar 2 dedinhos de um copo desse sabão líquido, coloca a flor lá dentro, faz assim com ela, lava bem ela. O sabão líquido, ele vai dar uma limpada, você vai tirar, não vai enxaguar. Olha o segredo aqui, gente. Só quem está passando por aqui vai sair falando, eu sei lavar a flor permanente. Vocês vão tirar a flor dessa água com essa mistura de sabão de máquina de lavar. Vão pegar Vidrex. Borrifar Vidrex na peça toda. Enxaguar e pendurar ela num varal. Vocês vão ver que a água vai ficar
preta, e você consegue recuperar a flor encardida mesmo, encardidona mesmo, assim, sabe? Até para quem faz peça, que coloca e fala assim, eu quero fazer manutenção, botei uma flor lá no meu salão e tá lá toda preta, encardida com fuligem. O que você vai fazer? Vai soltar os cabos e vai fazer esse procedimento. E funciona, gente, é maravilhoso, tá? Aí, né, como eu falei que a gente vai até o estado crítico, né? Vamos dizer que... Me dá essa aqui. Vamos dizer que a gente vai pegar uma flor branca que está preta. O que a gente vai fazer com essa flor? Sheila, corre lá, pega um spray de tinta da Aquaflor para mim lá atrás no estande. Vou mostrar para vocês o que a gente faz, gente. Gente, isso daqui é cravo. Essa flor aqui é cravo. Depois, se alguém quiser comprar ela, achar ela, é cravo. Tá? A gente tem alguns estandes aqui super bacanas, inclusive com flor permanente e tudo, que vocês conseguem aproveitar. A grande questão aqui, onde a gente chegou agora, tá? A gente já está se aproximando de finalizar essa peça. Tá? Então, vocês perceberam que a gente tem projeção nessa peça. Tá? Ela tem profundidade. E agora eu quero dar o ponto que vai fazer as pessoas quererem vir e sentar nela. Que é o quê? É a quebra. Isso aqui, gente, para quem tem comércio, para quem tem salão, para quem tem ateliê, para quem tem escritório, fazer um ponto desse, isso aqui fica super em conta. Porque isso aqui é madeira pino, você encontrar na Leroy. Não estou ganhando para falar deles, mas se quiserem me patrocinem. Então assim, você encontra lá, só furar, parafusinho em cima, parafusinho embaixo, tá? Espuma seque, que vai durar pra caramba, com a abraçadeira, e as flores permanentes para você encher da forma como você quiser. Essas são super importantes. A gente vai trazer elas para desconstruir essa estrutura. Como é que eu vou desconstruir essa estrutura? Literalmente desconstruindo ela, tá? Uma boa forma de você desconstruir uma estrutura, por exemplo, geométrica, que é o que está super na moda agora, o pessoal está pedindo muita estrutura geométrica, né? É você trabalhar pontos que vão ao oposto dela. Você consegue um efeito super desconstruído e fica super bacana no final. Ó, para quem sentou agora aí, todo mundo que tira foto aqui, marcar o stand da Aquaflor no Stories e marcar eu, que o meu Instagram é a Georgia Guedes, vai concorrer a uma vaga na nossa oficina de inverno, tá? De verão. Nós temos 2 oficinas por ano, cada oficina tem 5 alunos apenas, então são 10 alunos por ano apenas que passam lá pelo ateliê. Então, se quem quiser participar, deixa aqui em cima, já vou pegar já. Pega essas aqui que caíram para mim, que agarrou aqui. Opa, isso é para ver se vocês estão acordados, gente, entendeu? A gente vira de costas. Se eu sentir que tem alguém levantando, o negócio apita aqui, ó. É um sensor que eu coloquei aqui. E é para levantar. Ó, aqui então, gente, ó, essa peça, vamos tirar os cestos aqui. Esse é o spray que eu falei, tá? Que é muito interessante. Isso daqui é um spray que tem aqui no stand. E isso é excelente, aqui é uma ferramenta excelente para quem trabalha com flor desidratada e para quem trabalha com flor permanente. Porque a flor desidratada, ó, a flor desidratada, você às vezes precisa corrigir a cor dela, porque ela perde um pouco a cor, né? E a flor permanente, às vezes ela está tão suja que você não consegue recuperar. Com spray você pinta ela e ela fica nova, tá? Tem todas as cores. Então aqui tem flor pintada de vermelho. E vocês provavelmente não vão saber qual é. É perfeito e funciona muito, tá, gente? É real, tá?
Agora aqui, tira os 6x aqui de trás, Sheila, para mim. A gente vai fazer só um pequeno detalhe. Por quê? Eu adoro o monocromático, mas eu acho que o verde falta. Então a gente precisa, às vezes, de um pequeno tom de verde. Então o que a gente vai utilizar aqui? A gente vai pôr uma samambaia aqui, tá? Só para a gente ter um pequeno toque de verde acontecendo aqui nessa peça, tá? Olha a diferença que um pequeno detalhe faz num acabamento de uma peça, principalmente instagramável, né, gente? Que a gente quer, de fato, atrair as pessoas para tirar foto. Espera aí. Gente, aqui, daquela estrutura vazia que a gente tinha do início, a gente tem aí um ponto instagramável e que dura muitos anos, e que vocês podem reutilizar, alocar, usar em espaço instagramável no espaço de vocês, entendeu? Atrair pessoas para fazerem fotos. Aqui, ó, eu vou deixar essa estrutura, vamos levar ela para ali? E agora, gente, como a gente ainda tem tempo, eu vou mostrar para vocês o guarda-chuva com flores desidratadas. Quem gostou, faz um barulho aí para mim. Puxa para frente aqui. Isso. Esse aqui vai cair, pode deixar cair. Gente, essa peça aqui, isso daqui é muito legal, porque a gente vê muito guarda-chuva. Acho que se eu passar ali vai fazer barulho, peraí. Vou ficar comportada aqui atrás, gente. Ó, a gente vê muito guarda-chuva, para quem trabalha com desidratada, essa que eu vou fazer agora é para vocês, assim, que gostam de desidratada. A gente vê muito guarda-chuva hoje na moda, né? Que o pessoal decora aqui dentro, né? E faz aquela decoração aqui para evento, para casamento, que fica lindo para pôr na piscina, né? Hoje, a gente vai decorar ele fora. E como eu falei, eu gosto de pensar fora da caixa. Eu gosto de trazer coisas diferentes. E eu gosto muito das inspirações do Pinterest. Então, assim, se a gente vê lá, a gente tem bastante coisa fora. Como que a gente vai fazer isso aqui? A gente vai utilizar um mini arco de coroa da Aquaflor, que já vem pronto, redondo, maravilhoso. Vocês não vão precisar ficar cortando espuma, tá? Aqui a gente tem diversas flores desidratadas. Então a gente tem desde aça-peixe, buganvília, licônio, samambaia desidratada. A gente tem uma diversidade enorme. Eu não vou ficar dando nomes aqui, porque senão a gente não vai dar tempo, tá? Essa peça, ela já vem com um furinho, com esse suporte de madeira atrás, que ajuda bastante na fixação, tá? E a gente vai prender ele aqui. Nós vamos prender essa peça aqui com a abraçadeira. Me dá a enforca gato, por favor. Já foi, já. Ó, aqui. Gente, isso aqui a gente fura mesmo, tá? É bom pra fazer com aquele guarda-chuva velho, que você não sabe mais o que fazer, aí você faz um buraco, assim, ó, e faz uma decoração para pôr na varanda. Ou para botar na entrada do salão, ou no teto de algum espaço, entendeu? Então a gente consegue fazer coisas assim super legais com ele. Eu vou prender aqui só um minutinho. Sheila, me ajuda aqui, por favor.
Só um segundo, tá, gente? Eu tô escondida aqui, mas eu já volto. E aqui, olha, a gente está aprendendo com a abraçadeira, ó, tá vendo? Então, eu utilizei aqui, nessa espuma, eu coloquei flores desidratadas, sem o cabo, amarrei com nylon, para já dar uma cobertura nela, para a gente já trabalhar ela e ficar mais fácil de esconder, porque a flor desidratada, eu gosto de trabalhar ela com leveza. Eu não gosto de encher muito, sabe? E aí, o fundo fica aparecendo da espuma, né? A gente não quer que o fundo apareça nessa peça. Ó. De novo aqui. Emendei aqui. Peraí. Gente. Peraí, empresta o seu alicate. Ó. Passa ali pra mim, Sheila, ali na frente. Só pra gente prender aqui. Eu vou só fixar isso aqui. E aí eu vou começar a mostrar pra vocês como que fica legal. Essa peça, gente, de novo, é muito interessante. Tem muita gente que trabalhava a desidratada na argila, né, ou em outros tipos de materiais. O interessante disso daqui é, principalmente, se você for pôr numa área externa, né? Porque, como eu falei, ela é hidrofóbica, né? Ela não absorve água. Então, olha como que ficou. Isso aqui é um guarda-chuva velho, tá, gente? Então, assim, olha como que ficou. A gente prendeu ela aqui, dentro aqui no ferro, tá? E agora a gente vai trabalhar essa decoração aqui na espuma, tá? Nessa espuma. A gente vai ter algumas peças aqui, algumas flores que serão a estrela aqui desse arranjo, tá? Eu gosto muito de trabalhar cor quando eu trabalho com a desidratada. Isso daqui a gente precisa entender o seguinte: qual é o comprimento máximo que nós vamos ter nessa peça aqui, para ela não bater na cabeça das pessoas. Então, essa medida você vai fazer no espaço, vai ver a altura máxima que você quer que essa peça tenha, né? Entendendo que isso vai ficar assim. Então, a gente vai ter um resultado super bacana no final, aqui. E isso aqui você usa o próprio gancho para pendurar, né? De novo, trabalhando pontos instagramáveis, né? Então, são pontos para atrair. Aí você bota, por exemplo, 6 desse no espaço. Olha que bacana, né? Você consegue um resultado super bacana. Essa espuma, ela tem uma densidade muito bacana, gente, para trabalhar com as flores desidratadas. O segredo da desidratada é, quando você for soltar ela, evitar puxar. A minha aqui, ela já está toda solta. Mas quando você compra, ela vem muito, muito grudada. Então, quando você for soltar ela, solta, tem umas tremedeiras assim, ó. Tem que dar umas tremedeiras para for soltar e você não estragar ela. Então, esse é um dos segredinhos de trabalhar com a desidratada, tá? Aqui eu vou trabalhar pontos opostos. Tá, gente? Então, a gente vai fazer uma decoração com pontos opostos de cor, tá? E vocês vão reparar que eu vou caminhar pelas cores que eu tenho. De novo, aquela coisa da gente fazer o mise en place, né? Eu gosto muito de fazer, separar o que eu tenho de material, né? Para ficar visível e para a gente ter aí uma facilidade na hora de montar a peça, né? Não ficar aquela coisa de você colocar tudo de um lado só, sabe? Por isso que aqui a gente vai trabalhando essa parte. Esse miolo, quando você monta o guarda-chuva, é importante não ter medo de deixar o miolo assim, tá? Porque a gente fica, nossa, mas eu vou deixar assim, não tem que abrir? Tem, a gente vai abrir. Mas essa parte aqui, ela é essencial para esse guarda-chuva ter aquele movimento,
né, que você coloque e ele realmente parece que as flores estão caindo, porque isso vai ficar de cabeça para baixo. Então ela precisa ter flores exatamente muito retas para dar o movimento correto, senão vai ficar parecendo que ventou e deu alguma coisa errada no guarda-chuva. Dá uma sensação de alongamento ali, super bacana. As peças principais, vocês vão ver que aqui a gente tem poucas buganvílias aqui que eu vou usar. Essas peças principais, eu gosto de trabalhar elas bem no meio, tá? Então, essa dificuldade que eu tô tendo aqui, para poder prender as flores, é por causa dessa base que eu já fiz, tá? Essa base maluca que eu inventei aqui. A gente vai colocando, ó, então aqui a gente tem essa parte aqui, tá? Eu tenho algumas menorzinhas que eu vou pôr em contraponto aqui, só para ter um pequeno detalhe aqui, quebrando essa projeção. Tem essa flor aqui, gente, que ela é muito bacana, ela é uma desidratada que a gente chama de asa de libélula, e ela é muito bonitinha. Ela é muito frágil, mas muito bonitinha. Eu gosto muito de trabalhar ela solo quando eu trabalho, porque ela dá um toque que você não sabe de onde veio. E você fica... alguma coisa ali que... nossa, como que a pessoa chegou nesse resultado? Tá? Agora a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar as mais curtinhas e vamos trabalhar aqui, ó. Toda a lateral desse guarda-chuva aqui. Aqui, gente, eu tô ofegante, porque a gente está fazendo... eu tô assim, eu tenho 15 minutos. Ai, meu Deus! Então você tem que fazer o negócio contando o tempo, entendeu? É muita pressão. A gente quer fazer com calma, quer olhar... Esse daqui eu trouxe de folgada, porque a peça era aquele lá. Mas o Bruno vai deixar eu atrasar um pouquinho, né, Bruno? Eu ia fazer só a vermelha. Já falei assim, vou fazer uma de flores desidratadas também. Que eu acho super bacana, porque a gente mostra as duas utilidades aí da espuma, né? Que é realmente trabalhar os dois tipos de material. Pois é, olha, ela usou aí na cadeira que vocês estão sentadas, foi utilizado a Mini Decor, que é uma espuminha que já vem com um material para você colar ela, sabe? Gira ele para mim aqui, por favor. Beleza. A flor desidratada, na minha opinião, ela é uma das flores mais bonitas que tem, mas ela também é uma das flores mais frágeis que tem. Então vocês têm que tomar muito cuidado quando vocês forem manusear esse tipo de flor. Não pode manusear assim como eu estou fazendo. O ideal é aqui, isso aqui é porque eu tenho prática já de pegar, então já estou familiarizada. Mas o ideal é vocês pegarem com bastante cuidado, porque se você pega errado, ela esfarela, né? Porque ela está seca, ela está desidratada. Dica para limpar flor desidratada. Alguém aí sabe como que limpa flor desidratada? Porque é claro que eu vou ensinar vocês a limpar essa peça, né, gente? Já fazer uma peça linda, a gente não quer que ela fique imunda. Limpeza de flor desidratada, vamos lá. Você pode limpar ela, se tiver com pouca sujeira, com o espanador, né? Sujeira um pouquinho mais pesada, a gente vai usar o quê? Pincel de maquiagem, pincel de blush, né? Aquele bem grande, então você vai usar esse pincel. Tá um pouquinho mais suja, a gente vai até o estado crítico de novo, tá, gente?
né? Porque aqui o negócio é reaproveitar, não pode jogar nada fora. Tá um pouquinho mais suja. O que a gente vai utilizar? Secador de cabelo. Agora, na temperatura fria, na flor permanente, a gente usa ele na temperatura quente ou morna, para recuperar amassado. Lembra que eu falei? Agora, aqui, a gente vai utilizar na temperatura fria. O quente não pode, tá? Aí, tem uma técnica, que é antes da crítica, que também é muito interessante, mas essa precisa saber fazer, tá? Que é você reidratar a flor desidratada. Isso é uma técnica muito bacana, pouco conhecida, que você consegue reidratar ela. Então, se ela tiver, por exemplo, estragada ou deu fungo, né? Você consegue pôr ali um pouquinho de oxigenada, por exemplo, na água, ela vai perder a cor, então você vai ter que ter o spray. Mas é um pouquinho, tipo, uma tampinha, tá, gente? Num balde. Reidratar essa peça, deixar ela pendurada. Segredo, quando você for pendurar uma flor natural, né? Ah, eu tenho eucalipto, que eu quero aproveitar e quero desidratar ele. Como é que eu vou pendurar ele? Aí a pessoa vai lá, tenta desidratar e apodrece, né? Uma forma muito fácil de você trabalhar essas flores e usar elas é fita crepe, tá? Ó, tô dando vários truques hoje aqui, hein, gente? Ó, truque de cozinha, como a minha avó falava, que a gente fala na cozinha só com familiar, direito. Quando você for prender ela, você prende com fita crepe, porque ela é de papel, então ela não vai deixar dar umidade. E arame, e emborcada, que ela vai secar e vai ficar bonita, tá? E a crítica, o que a gente vai fazer com a crítica? A gente vai pintar com spray. Então também é um material aí que tem uma durabilidade realmente excelente, tá? Peraí. Me ajuda aí colocando do outro lado, Sheila, só pra gente poupar tempo. Ó, vai ali na frente, do lado de lá. Coloca do lado de lá. Só para eu conseguir finalizar aqui para vocês, só deixa eles verem, tá? Fica mais para cá ou mais para lá. Ó. Isso. Isso. Aqui, gente, eu tô colocando umas mais curtinhas para a gente ter um preenchimento mais no fundo. A ideia dessa peça não é ela ficar inteira, cheia e coberta. Por isso que eu fiz esse trabalho no fundo, tá? A ideia dela é exatamente ela ter leveza, tá? Então, diferente do coração aí, diferente do triângulo, que é flor, tem uma base totalmente cheia de flor, aqui eu quero a leveza, eu quero trazer a leveza da desidratada, que também fica muito bonita quando você trabalha ela bem cheia, tá? Mas eu gosto desse, esse é um estilo totalmente diferente, é o estilo inclusive que eu ensinei na minha última oficina que aconteceu na semana passada. Minha oficina de inverno foi tema desidratadas, foi super legal. As meninas fizeram uns arranjos lindíssimos, bem curtinha, tá? Bem curtinha aqui assim. Vou tapando todos os buraquinhos dela aqui. Aqui, gente, ó, eu vou ter samambaia desidratada, que eu adoro trabalhar, para dar uma quebra. Eu vou deixar a Sheila colocando essas, ó. E aí vocês viram que o que eu fiz aqui? Quando eu trabalho a desidratada, eu gosto de colocar o colorido primeiro e depois vir trazendo o contraste, que é a cor mais sóbria, tá? Que é a cor fria. Então, a gente tem todo o colorido acontecendo aqui, as flores principais, né? Bem centralizadas e retas. Por quê? Porque na hora que a gente virar esse guarda-chuva, elas vão estar em destaque na parte mais longa desse arranjo.
tá? E aí agora, a gente vai entrar com um ponto de equilíbrio aqui, para trazer um preenchimento, mas sem ofuscar o colorido da peça. Então, olha que bacana. Que a gente consegue fazer. Gente, olha, para quem juntou aí agora, a gente fez no início da oficina aquele triângulo ali, instagramável. Nós temos por ano uma oficina que acontece no ateliê e apenas 10 alunos passam pelo ateliê. São 5 pessoas por oficina, a oficina de inverno e a de verão. A de inverno já aconteceu semana passada, a de verão vai ser em dezembro. Quem tirar foto no nosso triângulo, marcar a Aquaflor, que é o floral Aquaflor, no Stories e marcar o meu Instagram, vai concorrer a uma vaga, tá? Para a próxima oficina, que é de verão, tá? Eu tô de olho aqui porque eu já tô passando do tempo. Oi, tem o sorteio. A Milena tá distribuindo senha ali. Vai ter sorteio, gente. Com coisas bem bacanas aí. Da Aquaflor. Então vai ter sorteio de bastante coisa, tá, gente? Estão sorteando até docinho aí que eu fiquei sabendo. Vou pegar umas senhas escondidas ali pra mim. Vira ele pra mim. Aí. Gente, 2 peças em 1 hora, hein? Acho que foi meu tempo recorde aqui. O tempo médio, normalmente, que a gente leva para fazer uma peça dessas é 2 horas por peça, né? Você vai fazer com calma, né, a peça. Então, você consegue pensar ela, né? Vocês vão vendo que a gente girou essa peça toda algumas vezes. Isso é muito importante, tá, gente? Não fazer de um lado, acabar ele para ir para o outro. Isso é um grande erro que algumas pessoas cometem e a peça ela fica desequilibrada. Ela não fica legal. Ela fica quase a Sheila no final do ano, depois de trabalhar o ano inteiro comigo no ateliê. Que sai com auxílio psiquiátrico, coitada. Ó, aqui a gente tem algumas flores, algumas folhas que eu vou colocar só para a gente ter. Gira ele para mim. Lindo, né? Esse aqui tá lindo, lindo. Porque quando a gente fala desidratado, muitas vezes o pessoal corre muito para aquele raciocínio do pampas, né? Do capim, do pampas, do monocromático, né? E a gente consegue trazer... gira ela para mim aqui. Peraí. Aqui. Estamos acabando essa peça. Isso aqui, de novo, aquilo que eu falei. A gente pode ter uma peça que está 99% colorida? Pode. Mas o verde, ele sempre dá um complemento, né? Porque o verde, ele acende a cor, sabe? Só que numa peça dessa, a gente vai usar pouco verde. Porque o verde aqui é realmente só um detalhe, né? Pode girar mais um pouquinho. Tá? Agora aqui. Vem esse detalhe. E, gente, aqui nós temos, olha, uma peça que eu vou ver se eu consigo segurar aqui no meio para mostrar para vocês. Olha que lindo que fica isso. Olha que diferente. Quem gostou faz barulho aí.